Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação em VBA para Excel. Meu nome é Ricardo e hoje nós vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de procedimentos possíveis no VBA. Tá legal? Então já estou aqui com o meu Excel aberto e agora nós vamos acessar o ambiente de programação do Visual Basic, que é o VBE. Quem viu a primeira aula lembra do atalho, que é o Alt F11, né? Então tá aqui, na primeira aula a gente explorou um pouco desse ambiente, a gente conheceu essa estrutura. E o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir um módulo, que é um objeto que vai armazenar os procedimentos que nós vamos criar. Lá na barra de ferramentas eu vou inserir, depois eu clico lá em módulo. Ele cria aqui, já dá para ver na Project Explorer, o objeto módulo que fica incluído no nosso projeto. E dentro dele a gente vai fazer a programação. Então o objetivo dessa aula é fazer uma explanação sobre os dois tipos de procedimentos que nós podemos criar no VBA. Então nós temos dois tipos básicos. Nós temos os procedimentos do tipo function e os procedimentos do tipo sub. Então nesse momento eu vou montar a estrutura desses procedimentos e depois eu vou explicar a diferença entre cada um deles, tá? Então como é que eu crio um procedimento do tipo function? A criação dele segue esse passo a passo aqui. Você vai colocar a palavra-chave function e depois você vai dar um nome para o procedimento. O nome do seu procedimento precisa estar relacionado com o que ele vai fazer, tá? Então eu vou criar uma function que faz a conversão de real para dólar. Então vou dar o nome real para dólar. Tá legal? Esse é o nome que eu criei e eu não coloquei espaços entre as palavras. Observem isso. Tá vendo aqui? Então, por que eu não coloquei espaço? Porque isso não é permitido na programação, tá? Então, ou você vai colocar tudo junto, ou você vai usar um underline para separar cada sentença, mas não pode utilizar espaço. Legal? Depois vou dar um Enter. Ele já vai adicionar o end function, que é um delimitador, né? Então, isso aqui vai dizer onde termina essa função, e tudo que a função for executar vai ter que ser colocado aqui dentro, entre o function e o end function. Então essa é a estrutura de uma function. O segundo procedimento que nós temos são os procedimentos do tipo sub. Então toda vez que eu vou criar uma sub, eu vou usar o comando sub e eu vou dar um nome para essa sub. Então o nome vai ser obter nome, tá? Segue a mesma regra, então o nome da sub também não pode ter espaço, né? Vou dar um Enter e ali ele adiciona um end sub para dizer que terminou aqui a execução do procedimento, tá? Então são os dois tipos de procedimentos que nós podemos criar no VBA. Agora, qual é a diferença de uma function para uma sub? Uma function é um procedimento que vai retornar um valor para o usuário. Uma sub é um procedimento que vai executar uma determinada tarefa, mas não vai executar um resultado, um valor final para o usuário, tá? Uma forma de exemplificar isso é dizer o seguinte: quando você utiliza o gravador de macro, né, para quem já trabalha um pouquinho com macro no Excel, o que o gravador faz? Ele grava as suas ações para que depois aquelas ações possam ser repetidas, né? Então, se você usar o gravador para gravar a ação de formatar uma tabela, depois você pode reutilizar esse procedimento, tá? E quando você utiliza o gravador, o Excel ele gera o código automaticamente para você e ele vai armazenar esse código dentro de um procedimento do tipo sub, tá legal? Então, uma sub é equivalente a uma macro, é a mesma coisa. Tá? Vai executar uma determinada tarefa. Já a function vai retornar um valor para o usuário. Tá legal? Então vamos desenvolver essa function aqui para a gente poder testar e depois a gente vai desenvolver a sub. Tá? Só uma coisa que é interessante dar uma olhada: se você voltar lá para o Excel, dá um Alt F11, volta lá para o Excel e depois você vai lá no inserir função, que é esse botãozinho que está bem aqui do lado da barra de formas, né? Clica lá para mostrar as funções do Excel. E você tem aqui entre as categorias a categoria User Defined, né? Ou definidas pelo usuário. E a função real para dólar já aparece aqui, tá? Observe que a sub que eu criei não aparece, mas a função aparece, tá? Então eu coloquei aqui
coloquei lá no VBE a minha function e ela já aparece aqui para ser utilizada no Excel. Se eu der um OK, ele vai falar que essa função não contém argumentos, né? Por quê? Porque eu ainda não disse o que essa função tem que fazer. Ok? Então eu vou voltar lá para o meu ambiente de desenvolvimento e vou programar essa função. Para fazer a conversão de real para dólar, eu preciso ter duas informações. Eu preciso ter o montante que eu tenho em reais e eu também preciso saber o valor da cotação. E eu vou precisar informar isso para a minha função para que ela possa calcular. E uma forma de colocar isso dentro do seu procedimento é armazenar esses valores dentro de variáveis. Tá? Então a gente pode dizer que uma variável é um espaço que você reserva para armazenar um valor dentro da memória do seu computador. E esse valor pode ser número decimal, pode ser uma data, pode ser um comprimento de texto, tá legal? Acredito que na próxima aula eu vou falar bastante sobre variáveis, mas essa explicação é só para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui. Então, a minha function real para dólar, ela precisa de duas variáveis. Eu vou dar o nome para essas variáveis. O ideal é que esses nomes tenham a ver com o valor que essa variável vai armazenar. Então, uma das variáveis vai armazenar um montante, então eu coloquei aqui montante, vírgula, e a outra variável vai armazenar o valor da cotação. Não vou colocar cedilha nem acentuação, tá? A gente costuma não utilizar esses acentos na programação para não causar confusão depois, tá legal? E agora eu vou definir, agora que eu já determinei quais os nomes, né, que eu vou dar para cada variável, eu vou definir qual é o tipo de valor que essas variáveis vão armazenar. Então, um tipo que pode ser utilizado para valores monetários é o double. Então, eu vou dizer que é double, tá? Então, a palavra-chave double serve para especificar qual é o tipo de valor que vai ser gravado dentro da variável e ela determina que esse valor será um número decimal, ou seja, essas variáveis vão poder armazenar números com casas decimais, tá legal? Aí se não fosse um número decimal, se fosse um número inteiro, eu poderia usar o integer, tá legal? E se a minha variável vai armazenar texto, eu tenho o tipo string, então eu tenho um tipo para cada valor, depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, essas variáveis vão armazenar um valor do tipo double. E agora eu tenho que dizer o que vai acontecer com esses valores. Então eu vou dizer que a minha função real para dólar, tem que escrever aqui o nome da função. Não precisa escrever tudo, tá? Você pode dar um Ctrl barra de espaço que ele completa para você. A função real para dólar recebe o montante. Ó, dei um Ctrl barra de espaço, ele já abre uma lista aqui para mim. Então tá aqui, montante dividido pelo valor da cotação. Então o cálculo é esse. Eu tenho um montante em reais, eu quero saber quanto que isso vale em dólar. Então eu vou dividir o montante pelo valor da cotação em dólar. Tá legal? No caso aqui o sinal de igual, na programação ele é normalmente utilizado como um operador de atribuição. Ou seja, eu não estou dizendo, isso aqui não é uma igualdade, isso aqui representa a seguinte situação. A função real para dólar recebe montante dividido por cotação. Então esse operador ele vai colocar um valor, ele vai atribuir um valor dentro de uma variável, tá legal? Então a função real para dólar recebe montante dividido por cotação. Vamos testar essa função? Dá um Alt F11 e vamos lá para o Excel. Vou até montar uma tabelinha aqui para ficar fácil o entendimento. Ó, eu tenho um montante em reais, vamos dizer que eu tenho R$1.800. O valor da cotação, vamos imaginar que esteja 3,25. E eu quero saber qual é o meu montante em dólares. Calcular o montante em dólares utilizando, claro, a minha função, a função que eu acabei de criar. Então, eu vou clicar em inserir função. Lá nas funções definidas pelo usuário tem a minha funçãozinha lá. E olha só o que acontece. O assistente de função já vai utilizar as duas variáveis que eu criei. Então aqui dentro eu vou informar qual é o meu montante, 1.200. Qual é o valor da cotação? 3,25, tá? Então eu vou ter
esse valor aqui em dólares, né? Lógico que eu posso aqui depois fazer a formatação dos valores, né? Tá certo? Então, R$1.200 com o dólar a 3,25 equivale a 369 dólares, né? Tá legal? Então, tá feita aí a nossa funçãozinha, certo? Agora vamos criar a nossa sub, tá? Só um comentário aqui, eu fiz uma operação simples aqui, fiz uma divisão, né? Você pode fazer dentro da sua função procedimentos mais complexos, tá? Todos os tipos de operações matemáticas, e depois a gente vai falar também sobre cada um dos operadores. Você pode utilizar estruturas condicionais para tomar decisão, então dá para criar procedimentos bastante complexos aqui dentro, tá? Vamos fazer a nossa sub obter nome. Então aqui eu vou fazer um procedimento que vai perguntar para o usuário qual é o nome dele, qual é a idade e depois vai mostrar numa caixa de mensagem o nome e a idade, tá? Bem simples, só para a gente ir se familiarizando aí, tá? Então esse procedimento ele vai precisar de duas informações. Ele vai precisar receber o nome do indivíduo e vai precisar receber o valor que é a idade. Então, se eu preciso armazenar essas duas informações dentro do meu procedimento, eu preciso criar uma variável, tá? Só que nos procedimentos do tipo sub, a declaração da variável é um pouquinho diferente. Para declarar a variável, eu vou usar o comando din, depois eu vou colocar o nome da variável, então vai ser a variável nome, e agora eu vou determinar o tipo, as string, ou seja, a variável nome vai armazenar uma string, vai armazenar um comprimento de texto. E eu tenho uma outra variável, que é a variável idade, que é do tipo integer, tá? Que vai ser um número inteiro, beleza? Então essa aqui é a entrada, é a declaração de variáveis, né? E depois a gente vai fazer a entrada de dados. Uma coisa que dá para fazer no seu procedimento é comentar o código, tá? Então, às vezes é legal você colocar um comentário que vai explicar o que é cada coisa, principalmente se você estiver desenvolvendo uma coisa mais complexa. Como é que eu faço para criar um comentário dentro do meu procedimento? Eu vou colocar um sinalzinho de apóstrofe aqui, tá? Que está ali na mesma tecla que a gente faz as aspas, né? Beleza. A próxima etapa é a entrada de dados. Então, já vou fazer um comentário aqui. E como é que o usuário vai colocar essa informação dentro do programa? Como é que ele vai colocar o nome dele lá e a idade dentro da variável? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que a variável nome recebe, usando aqui o operador de atribuição, agora ele vai receber o nome que vai vir lá do usuário. Para que aconteça essa interação do programa com o usuário, você vai precisar usar uma função chamada input box. Uma input box é uma caixa de entrada, onde o usuário vai entrar com uma informação, um número, um comprimento de texto e ela vai devolver esse valor, ela vai retornar esse valor para dentro do seu programa. Então eu vou colocar aqui input box, tá? Então lembra, ó, eu começo a escrever e dou Ctrl+ espaço, tá? E aí eu vou abrir um parêntese aqui. Quando você abre o parêntese na input box, ele já mostra quais são os parâmetros que você pode utilizar dentro dela. E o primeiro parâmetro aqui, que é obrigatório, é o parâmetro prompt, tá? O que é o prompt? Prompt é a mensagem que vai aparecer para o usuário quando essa input box abrir. Então, eu vou colocar aqui a mensagem, como é um texto, eu vou precisar colocar entre aspas, tá? Então, eu vou dizer aqui, informe seu nome. Os demais parâmetros são opcionais, por enquanto a gente não vai usar nada disso, tá? Vou fechar aqui o parêntese. Então, Enter. E agora eu vou adicionar uma input box para coletar a informação que é a idade do usuário, tá? Então, eu vou dizer que a variável idade é igual a input box. E essa input box vai dizer informe sua idade. Então, essas duas linhas representam a entrada de dados do meu programa. Tá legal? E depois eu tenho aqui a última etapa, que é a saída de dados, que é quando o usuário vai receber uma informação. Então, o programa vai informar, vai pegar um valor, uma variável que está lá dentro e vai mostrar para o usuário. Tá? Então, para falar com o usuário, para passar algum tipo de informação para o usuário,
dentro da sub nós vamos utilizar um procedimento que é a message box, tá? Que é uma função do VBA. Então, MSG, vou dar um Ctrl+, que faço aqui, ó, message box, vou abrir um parêntese, tá? Então, o uso da message box é parecido com o uso do input box. Então, e os parâmetros, inclusive, são os mesmos, tá? São praticamente os mesmos. E o parâmetro obrigatório aqui é o prompt. Então, o que eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça uma mensagem que vai dizer: fulano, você tem tantos anos. Tá legal? Como eu quero que apareça o nome dele, então pensa no seguinte: o programa pegou o nome do usuário e gravou aqui dentro dessa variável nome. Então, o que a message box vai ter que mostrar para mim? O que está dentro da variável nome. Então, eu coloco a variável lá dentro da message box, tá? E aí, depois de mostrar o nome dele, vai ter uma frase, vai dizer assim: você tem, né, para a gente concluir lá, você tem tantos anos. Como eu vou juntar o valor que está dentro da variável com o texto, eu vou ter que concatenar essas informações, eu vou ter que juntar. E para concatenar informações, eu uso o e-comercial. Eu vou colocar um e-comercial, que é o shift set, normalmente é o shift set, né? E agora eu vou colocar um complemento de texto. Então, eu abro aspas, vou dar um espacinho aqui dentro, eu vou dizer assim: você tem, dou um espaço, fecho aqui as aspas. Agora eu vou usar um outro e-comercial e vai mostrar a idade dele, né? Você tem tal idade. E aí, vou colocar mais um e-comercial e vou completar aqui entre aspas, anos, né? E eu vou fechar aqui a minha message box. Então, entendam que o e-comercial ele serve para concatenar, para juntar partes, vários complementos de texto para montar uma frase ou alguma coisa que você queira criar, tá? Então, aqui é o nome da variável. Quando eu estou colocando o nome da variável dentro da message box, eu não preciso colocar ele entre aspas, tá? É só o que vai ter de texto mesmo para o usuário, que aí eu preciso colocar entre aspas, tá legal? Então, eu vou executar essa sub aqui. Como é que eu faço para executar ela? Eu posso vir aqui na barra de ferramentas e clicar no botão Run, né? Que esse botão parece um play aqui, ou eu posso dar um F5, né? Um F5 aqui. Então, olha só o que acontece. Vai mostrar lá: informe seu nome, Ricardo. Vou colocar aqui meu nome. Então, essa informação vai cair lá dentro da variável nome. Informe sua idade. Eu vou colocar aqui a minha idade, né? E aí aparece a message box, né? Ricardo, você tem 29 anos. Vou dar um OK. Então, eu executei o meu procedimento do tipo sub. Tá legal? Então, espero que tenha ficado claro. É importante que vocês montem esses procedimentos aí para testar. Pode mudar o que você quiser aí, pode fazer testes, inclusive com a function lá, outros tipos de cálculos, né? Vocês podem tentar montar isso. Pretendo adicionar alguns exercícios lá, então quem acompanha as minhas aulas pelo meu site, lá tem uma série de exercícios que vocês podem baixar e tentar fazer. E aguardem a próxima aula que a gente vai falar um pouco mais sobre variáveis, tá legal? Até mais!